Glória a Deus, mais uma vez nós aqui no nosso estudo. Eu fico muito feliz de estarmos fazendo este estudo. Já falei isso para vocês, já compartilhei com vocês o quanto é importante para mim fazer esse estudo, e eu glorifico o nome do Senhor porque Ele sempre tem nos dado oportunidade de crescermos e de avançarmos, e sempre tem pessoas dispostas, né, a querer melhorar cada dia mais. Sabemos que nenhuma de nós alcançou a perfeição, porque somos seres humanos e os humanos falham muito. Paulo já dizia, né, todos pecaram e carecem da glória de Deus. E hoje nós estamos aqui no dia de número 13, de um total de 40, e o versículo principal aqui é Marcos 3, 25, e ele diz assim: se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. E aqui eu fiz algumas anotações. O que quer dizer isso, né? O tema é: o amor é justo. O amor é justo. Então, quando eu vejo uma frase dessa, que o amor é justo, e o primeiro versículo que o autor nos direciona a estudar é: se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. E é muito importante isso, porque nós estudamos ontem sobre que o amor deixa o outro vencer. E ali então nós aprendemos que quantas vezes nós temos que dizer que nós estamos, né, cedendo, porque nós queremos ver o outro vencendo, ver o outro entendendo também que nós somos flexíveis e que nós também podemos ceder para satisfazer o desejo do outro. E aqui, uma das coisas que eu anotei, que o autor escreveu é: os dois juntos, né? Os dois juntos. O dano mais profundo, mais doloroso que um dia podemos cometer ou já cometemos no casamento está mais propício a acontecer em meio ao conflito. É porque é no conflito que o nosso orgulho é forte, nossa raiva é fervente, somos mais egoístas e críticos. Nossas palavras são venenosas, tomamos as piores decisões. Um casamento pode começar muito bem na segunda-feira e ficar mal na terça, se os conflitos desenfreados assumirem o controle e nenhum de nós tiver o pé no freio. Isso aqui para mim fala muito forte, porque as palavras venenosas, realmente, quando nós estamos irados, quando nós estamos nervosos, não tem controle sobre o que nós falamos, porque por mais que na hora nós ainda pensamos que estamos falando coisas que temos razões, né, ou que a razão é nossa, na hora nós acabamos por magoar, acabamos por ferir, acabamos por falar o que não devíamos falar. E eu me preocupo muito com isso, porque assim, principalmente quem tem esse perfil mais fleumático, né, que fala, que tá sanguíneo ali na hora, que tá falando, que tá... Então, assim, o que acontece? Quando você vê, já saiu, você não queria falar. Eu às vezes costumo falar aqui em casa pro Marcelo, quando eu falo alguma coisa que é uma deficiência minha, não é a deficiência dele, mas eu acabo falando de uma maneira que parece que eu estou invalidando as qualidades dele. E aí isso é uma coisa que eu estou trabalhando em mim, e eu assim, tenho certeza dentro da minha alma, não é isso que eu quero fazer. Não quero que ele se sinta invalidado por aquilo que eu estou falando, que quando eu digo aquilo que eu estou dizendo para ele, porque eu estou falando de mim, mas a forma com que eu coloco, como por exemplo assim, ó, quando a gente começa a dizer muito coisas rotineiras sobre a casa. Eu estou muito cansada porque eu tenho que fazer tudo nessa casa. Nesta hora, você não está dizendo com palavras que os outros não fazem nada, mas o fato de você ficar repetidamente falando que você que faz tudo, você está dizendo que os outros não fazem nada.
E isso gera para os outros uma sensação de invalidez, de impotência, de incapacidade. Então, assim, viu como é fácil? Às vezes a gente pensa que não está fazendo nada de errado. Ah, mas eu estou falando a verdade, é só eu mesmo que faço. Tá, tudo bem, mas e quantas vezes você pediu ajuda? Quantas vezes você deixou mesmo de fazer para ver até quando que as coisas iam ficar daquele jeito? Então, assim, essa questão da justiça aqui fala muito com a gente, e é só a graça de Deus. Eu falo isso, irmãs, porque assim, se nós colocarmos mesmo isso aqui que nós estamos estudando em exercício dentro da nossa casa, nós precisamos ter muita força, muita perseverança, muita força de vontade e muita oração, em nome de Jesus, porque isso aqui não é coisa de quem não está com perseverança para vencer. Porque veja, nesse mesmo exemplo, se eu falar, porque eu estou muito cansada, porque eu estou cansada de fazer tudo, estou cansada de fazer tudo, de novo, tá, daí tudo bem. Então, por exemplo, se eu falava assim, agora eu aprendi, então não vou falar, eu vou pegar e não vou fazer, eu vou dizer, eu hoje gostaria de ganhar uma ajuda aqui para fazer tal tarefa. Aí não vão, ou vão, mas aí no outro dia você fala, eu novamente preciso de ajuda, não vão. Aí no outro dia você vai sem pedir ajuda, ninguém vai. Aí dali a pouco você fala assim, hoje também não vou fazer, vou fazer de conta que eu não tô vendo. Aí você não faz, fica sem fazer. Passa um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana. O trem tá lá. E quem que tá incomodado? Quem que vai se irar do mesmo jeito? Então essas coisas nós precisamos ter um meio termo. Essa tal dessa conversa que tem que sentar e ter essa conversa, de analisar, de falar, de dizer de novo, olha, eu não estou bem desse jeito, eu preciso de ajuda nisso, isso não tá legal, isso não tá assim. Tem que ser repetido às vezes, tem que ser toda semana, todo mês, todo semestre, não sei quantas vezes, até que isso se torne uma realidade. E aí, às vezes, a gente está tão cansado, tão cheio de tantas coisas, que a gente não quer gastar esse tempo de novo. Mas já sabe, mas já sabe. E até quando que nós fomos falando que isso era importante? Né? Até quando que nós fomos dizendo que isso era importante para nós? De que maneira que isso era importante para nós? Então, chega aquele momento que você tem que olhar para essa realidade e entender que alguém precisa assumir o controle dessa conversa e fazer essas reuniões e resolver essas situações dentro de casa para que o conflito seja minimizado e que haja harmonia nessa parte da comunicação, onde ali cada um vai fazer a tua parte, onde cada um vai fazer a tua tarefa. Mas isso é só um exemplo de coisas que nós podemos ainda ter tantos outros exemplos, tantas outras situações, né? Que a gente precisa ter como assunto principal dentro da nossa casa. A questão de justiça é um assunto assim que muitas vezes nós temos problemas para resolver, porque se sentir injustiçado é muito fácil. E praticar injustiça também. Só que você perceber que você praticou uma injustiça é uma coisa. Agora, você se sentir injustiçado já é outra coisa, outra realidade. Porque quando você olha de fora para dentro, é fácil você identificar. Agora, quando você olha de dentro para fora, é muito mais difícil. Porque aí entra aqui nessa hora que ele diz, porque é a hora que você tem que quebrar o orgulho, é a hora que você tem que quebrar as suas arrogâncias, as suas ignorâncias, os seus achismos. E isso ninguém quer fazer, porque não é fácil, porque dói. Reconhecer os nossos erros não é fácil. E aí o que acontece? Os casais que aprendem a viver em meio aos conflitos tendem a ser mais chegados, mais confiantes, mais íntimos e a viver subsequentemente um relacionamento mais profundo. Isso aqui é muito 10, porque, parece que assim, no final dos problemão, você consegue encontrar uma solução. No final dos problemão, você consegue encontrar a solução daquilo que você tanto precisa, que você tanto almeja. Então, esse é um estudo para nós nesta tarde, né, neste dia de hoje.
E eu quero, assim, louvar a Deus pela oportunidade, porque nós estamos juntos, né? E aqui no final desse estudo, você que leu ali o livro, você vai ver ali que ele tem, né, algumas dicas sobre travas, combinados que nós podemos ter dentro da nossa casa para agir com mais justiça. E aí tem as referências ainda, Tiago 1,19, que vai dizer que todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar e para se irar. Vai ter Mateus 7,3, que vai dizer sobre não olhar para o argueiro que está no olho do outro, né? O cisco que está no olho do outro e não enxergar o próprio argueiro que está no teu. E outro é Provérbios 15:1, que vai dizer a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então estas são as habilidades que nós estamos buscando no Senhor. Ser tardio para falar, tardio para irar-se, olhar para nós primeiro e então ter sempre uma voz de sabedoria, uma palavra de verdade, uma palavra de amor, de respeito, de cuidado para o nosso cônjuge. Continuamos assim, minhas irmãs, eu orando por vocês, vocês orando por mim. O nome do Senhor será glorificado na minha casa, na casa de vocês. E a glória toda é para o nosso Senhor. Amém?